Fala galera, canal Meu Tricolor de volta nesse sabadão, dia 26, véspera do nosso jogo importante contra o São Paulo amanhã. E nesse vídeo a gente vai falar, claro, sobre reforços, tem proposta enviada por um atacante que o Fluminense está tentando contratar. Vamos ver se o Fluminense tem êxito nessa contratação. Claro que eu vou deixar para vocês a minha humilde opinião e eu quero contar muito com a tua opinião. Nesse vídeo eu não vou chamar a vinheta não, tá? A gente vai falar sobre o último treinamento, o provável Fluminense para amanhã contra o São Paulo, desfalques no São Paulo. Vamos falar para vocês sobre surpresas que podem pintar amanhã nesse jogo entre Fluminense e São Paulo. E a gente tem que abrir o olho, porque em 2024 a gente teve uma sequência de 6 derrotas seguidas. A gente não pode igualar isso porque é ridículo, né? Já são 3 derrotas seguidas, a gente tem que botar um ponto final. E o Alexander, ex-moleque de Xerém, 21 anos, promessa, foi pro Al Ahly da Arábia Saudita, mas está voltando pro Brasil. É pro Fluminense? Eu vou te contar aqui nesse vídeo, beleza? Só para apresentar para todos vocês, para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, te recebo com o coração aberto. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner, sempre um carinho contar aqui com a tua presença. Obrigado pela parceria, obrigado pela amizade de todos vocês com o nosso canal. Beleza pura? Só para poder, eu sempre pedir porque é importante, tá? Agora no início do vídeo, não esquece do seu like. Clica no joinha, deixa o teu like porque é fundamental para a gente seguir crescendo. Tá me vendo pela primeira vez? Peço do fundo do meu coração, se inscreva no canal, faz a tua inscrição. O like e a inscrição é de graça, ativa o sino das notificações, clique em todas. Sempre que sair um vídeo novo, você vai assistir em primeira mão para poder acompanhar as notícias do nosso Fluminense, beleza? Comenta e se você puder compartilha os nossos conteúdos. Show de bola? Vambora! Deixa eu começar então trazendo para vocês a notícia que a gente tá aguardando, né? Tá aguardando do nosso Fluminense, mas antes, vamos lá. O site O Globo trouxe hoje, nesse sábado, que houve uma reunião entre a diretoria e a comissão técnica no CT Carlos Castilho. Para quê? Para acelerarem o planejamento de contratações nesta janela de transferência que está aberta. Com todo carinho e com todo respeito. Presidência do Fluminense, diretoria e comissão técnica. Vocês não estão acelerando as coisas não. Tem muita gente mais acelerado do que a gente. A gente tá até mesmo devagar. A gente tá querendo reforços. Porque até agora só jogador importante, ó, saiu. E praticamente saiu aí o craque do time. Praticamente não, né? Saiu o craque do time. Saiu o John Arias. Voltamos com dinheiro do Mundial de Clubes. Beleza, que ainda vai ser pago. Mas aí você pode, sabe, manusear, porque o dinheiro vai entrar. A FIFA vai pagar. Mas teve o dinheiro direto, fixo, do Wolverhampton, pelo John Arias, 11 mil euros, 11 milhões, perdão, 11 mil, é mole? Tô ficando maluco, 11 mil nem pra mim 11 milhões de euros fixos pro Fluminense, 6 milhões pro Patriotas da Colômbia. Cadê o dinheiro? Tá igual aquela reportagem do Fantástico? Cadê o dinheiro que tava aqui? Tem que aparecer, filho. Então vocês têm que acelerar a contratação. Mas vamos lá. Tem informação de contratação. Fluminense, tô colocando aqui para vocês, ó, fez uma proposta oficial para o atacante Vitinho, que tá sem clube nesse momento. Vitinho que por último agora atuou na Arábia Saudita, no Al Ettifaq, tá? E por lá teve boa passagem assim, sabe? Jogou bem, só que a gente sabe da qualidade do futebol da Arábia Saudita. Não é um futebol daqui do nosso Brasil, muito mais competitivo, muito mais pegado. Fato é, Vitinho hoje tá com 31 anos de idade, tô colocando a foto do Vitinho aqui por cima de mim, 31 anos de idade e eu não arrisco dizer para vocês que não vai entregar, acho que ele pode entregar, só que ele tem que querer entregar, essa é a grande verdade. E essa possível contratação, o Fluminense fez a proposta e só está aguardando o aval aí do Vitinho e do seu staff para poder ele ser mais um reforço, digamos que o segundo reforço do Fluminense nesse meio do ano. Veio o Soteldo para o Mundial de Clubes,
mas chegou machucado e agora viria o Vitinho, tá? Deixa eu só te trazer aqui uns números muito interessantes sobre as últimas temporadas do Vitinho. Vitinho, ele em 2021, ele teve a sua melhor temporada como atleta jogando no rival. E por lá quem era o técnico? Renato Gaúcho. Por isso que é claro, Renato Gaúcho deve ter pedido à diretoria essa contratação. Outra coisa importante, Vitinho não chega a gente dando um dinheiro para o Al-Ittifaq. Tipo, exemplo, 5 milhões de euros, 10 milhões de euros. Só que o Fluminense vai ter que pagar luvas para Vitinho, porque Vitinho vai querer chegar no Fluminense, vai ter um alto salário, tá? Na casa aí de 1 milhão em pancada, com certeza, porque tinha um alto salário lá na Arábia Saudita. E jogando no Flamengo, ele teve um total de 214 jogos, foram 29 gols e 33 assistências, tá? Por lá, bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, ganhou a Recopa e também ganhou a Supercopa do Brasil. Na Arábia Saudita, juntando os dois clubes que ele defendeu por lá, o Al-Shabaab primeiro e depois o Al-Ittifaq, foram 72 jogos, com 13 gols e 10 assistências. O que eu posso falar pra você? E parece que na última temporada agora no Al-Ittifaq foram 7 gols e 7 assistências, se eu não tiver enganado, tá? Gente, Vitinho é um camarada que ele tem qualidade. Revelado no Botafogo, passou por CSKA, jogou no Inter, depois foi pro Flamengo, depois foi pro Al-Shabaab, Al-Ittifaq e agora pode ser o mais novo reforço do Fluminense para a sequência da temporada. Claro que o Fluminense vai fazer um contrato com ele aí no mínimo de 2 anos, né? Sendo renovável até por 3 anos. Talvez ele vai querer isso. Parece que ele tinha também recebido uma proposta do Fluminense para o Mundial de Clubes, mas ele não estava querendo voltar ao Rio de Janeiro. Acho que era por causa de violência. Enfim, cara, eu gosto do futebol do Vitinho, tá? Só que a gente escuta muito falar sobre preguiça. Que Vitinho é preguiçoso para trabalhar. Porém, quando ele quer, ele joga. Então assim, se ele matar essa preguiça ridícula da vida dele e vir para poder ajudar e jogar bola no nosso Fluminense, para mim a contratação, ela é aprovada, tá? Fagner, o Fluminense vai gastar rios de dinheiro com o Vitinho, podia investir em outra pessoa. É isso, cara. A grande verdade é que independente de quem vier, sempre vai ser um risco. Vai ser um risco se a gente apostar no Vitinho e vai ser um risco se a gente apostar, por exemplo, no Marino Inestrosa, de 23 anos de idade. Por exemplo, no que eu li hoje de manhã, no Carlos Andrés Gomes, que é do Rennes da França, 22 anos de idade, colombiano também. Então 2 colombianos, um de 22 e um de 23. É certeza? Não, a gente não tem certeza de nada nessa vida. É aposta. Então, se chegar o Vitinho, a gente torce para que seja uma contratação que dê resultado no nosso Fluminense. Porque o que a gente quer é ser feliz. O que a gente quer é ter resultado. Então o atleta vindo, ele tem que honrar com o quê? Com o papel dele. Se estão me contratando é porque acredito no meu potencial. Tem o Renato Gaúcho, que a gente gosta de trabalhar junto, né? E eu vou agora ser jogador do Fluminense. É quem está comprando o meu alimento, eu vou honrar as cores do Fluminense. Ponto final. Já jogou em Botafogo, já jogou no Flamengo. E se vier agora para o Fluminense, terceiro clube na carreira do Vitinho do Rio de Janeiro, e que ele possa nos ajudar a somar. E você? Concorda ou não concorda com a possível contratação do Vitinho no Fluminense? Comenta aqui, deixa aqui sempre a tua mensagem, tá bom? Gente, Alexander, ex-moleque de Xerém, 21 anos de idade, hoje estava lá no futebol da Arábia Saudita, no Al-Ahly, né? No mesmo time do Firmino, só que foi especulado no Botafogo e trouxe um comentário, né? No Rio, com todo carinho, obrigado, eu só jogo no Flusão, só jogo no Fluminense. Não veio pro Botafogo. Só que o Atlético Mineiro encaminhou a contratação do Alexander e praticamente tá fechada com o Alexander. Tá tudo encaminhado, tudo fechado. O que mais me deixa assim, um pouco, sabe, questionador, é que o Atlético Mineiro tá passando um sufoco lá para poder pagar os seus jogadores. E como é que contratou o ex-moleque de Xerém também, o Gabriel Teixeira, né, o Biel, e agora outro ex-moleque de Xerém, o Alexander. E aí? Como paga? Deu um jeito lá de pagar, mas
rachou o elenco, Rony teve que colocar na justiça, uma bagunça danada, né? Então, Alexander não tá voltando pro Fluminense, tá indo pro Atlético Mineiro. Será que o Fluminense tentou? Será que o Fluminense não quis o retorno de Alexander agora porque entende que hoje a gente tem boas peças ali com Facundo Bernal, com Martinelli, com Hércules? Eu acho que o Fluminense, na verdade, nem pensou nessa possibilidade do retorno de Alexander. E aí, te pergunto, o Fluminense fez certo ou fez errado? Deixa o Alexander ser feliz, né, na carreira dele. Quem sabe um dia ele retorna pro Fluminense. Queria estar te trazendo essa notícia também do Alexander, tá? Gente, agora vamos lá. Vamos falar sobre o jogo de amanhã, porque é um jogo importante demais, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu quero frisar, o Fluminense tem 2 jogos a menos, tá bom? Então, o Fluminense tem essa pendência aí para poder ainda correr atrás dos seus jogos que estão ainda pendentes. O São Paulo amanhã tem 6 desfalques certos. Olha quem são: Oscar, Lucas, Luiz Gustavo, Ryan Francisco, Caleri, para mim que é perigosíssimo, um centroavante altíssima qualidade, e o Luca, tá? E aí, eles têm um retorno de um jogador importante também, que é o Luan, volante, que era do São Paulo, foi emprestado pro Vitória e retornou pro São Paulo, tá? Tomara que São Paulo dê tudo errado para ele amanhã. E aí, gente, o que acontece? Quero trazer para vocês aqui agora que o ano de 2024, ele trouxe um ano no Campeonato Brasileiro muito ruim pra gente. A gente veio de campeão da Libertadores em 23, ganhamos a Recopa no início de fevereiro de 2024, mas o nosso ano na sequência foi horroroso. Brigamos praticamente até a última rodada. Se não fosse aquela vitória lá, gol do Serna no Allianz Parque em cima do Palmeiras, não sei o que teria acontecido no Fluminense. Fatalmente a gente teria talvez sido rebaixado. Então brigamos até a última rodada no Campeonato Brasileiro. Fomos eliminados para o Juventude nas oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente caiu cedo também na Libertadores para quem? Atlético Mineiro. Um baile que o Atlético Mineiro deu lá dentro da Arena, né, MRV. Ganhamos de 1-0 aqui no Maracanã, gol de Lima. Era só jogar bola lá e segurar o empate. Mas o Fluminense teve um comportamento patético. O Atlético Mineiro amassou e 2 gols do Daverson eliminaram o Fluminense. Um ano muito ruim. E naquele ano de 2024 no Campeonato Brasileiro com o Fernando Diniz, foram 6 derrotas seguidas. Até depois Diniz vir ser demitido. Só que a gente tem que abrir o olho agora. A gente começou bem o Campeonato Brasileiro, mas volta agora do Mundial de Clubes, depois de uma belíssima campanha, acumula 3 derrotas seguidas. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Amanhã contra o São Paulo. Então não pode bobear. Tem que vencer para poder acabar logo com isso, tá? E o provável Fluminense para amanhã, a gente deve ter novidades, tá? Vou falar para vocês aqui que deve entrar em campo o seguinte time: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas, tá? Thiago Silva volta amanhã, descansou um pouquinho, mas teve que entrar no segundo tempo depois da contusão do Ignacio. René deve jogar de titular amanhã. Por que no lugar do Gabriel Fuentes? Daqui a pouco eu te falo. Facundo Bernal deve entrar de titular com Martinelli e Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso deve voltar amanhã a jogar de titular. Tem treinado bem e está à disposição do técnico Renato Gaúcho. Para mim, inicia jogando amanhã. E a grande surpresa para mim aqui vem para mim na questão do ataque. Acho que ele vai de Soteldo pela direita, tá? Pela direita aqui, você tá vendo esse vídeo. O John Kennedy joga de segundo atacante, na minha opinião, com o Germancano na frente. E aí, quando o Fluminense fazer uma mexida lá, vai ter 2 atacantes lá, John Kennedy e também Germancano. Acho que pode acontecer essa provável escalação para amanhã, tá? Por que René no lugar de Gabriel Fuentes? A gente teve 2 opções de fazer gols contra o Palmeiras. Uma com Gabriel Fuentes e outra com o Keno. Gabriel Fuentes, o Cano botou ele praticamente de frente pro gol. Ele dominou a bola errado. Se ele dominasse a bola certo, ele teria o campo aberto para poder finalizar e fazer o gol. Mas Fuentes nem dominou a bola direito. Então, acho que ele se queimou um pouquinho aí, tá? E o outro foi Keno. A gente às vezes fica se perguntando, né? Por que Keno não é titular? Tem muitas coisas, né? Mas o Keno é um cara que é importante, infelizmente vai falhar, como todo mundo falha.
Mas o corte que ele dá e entra na área, cara a cara com o Everton, e manda a bola na lua porque queria jogar na gaveta, aí não, né, Keno? Você perdeu uma grande oportunidade ali de fazer com que o nosso Fluminense pudesse fazer o gol. Quem sabe ali o gol, acho que era o gol de empate, né, para poder a gente não perder essa partida dentro do Maracanã, beleza? Galera, tô gravando com a primeira camisa, a camisa tricolor, que ainda tem disponível para venda, tá? Mas ó, camisa branca, agora aqui para vocês, ó. Linda demais, né? Olha as costas aqui para vocês, ó. Libertadores, campeão 23, campeão 24 da Recopa Sul-Americana. Cara, camisa, olha isso aqui, gente. Ó, elasticidade maravilhosa, camisa linda, cheirosa, novinha de fábrica, galera lá da Ídolos, parceria maravilhosa com a gente. Cara, se você quiser fazer essa parceria com o nosso canal, pra mim vai ser uma alegria você comprar a nossa segunda camisa, camisa branca, tão esperada. Tem menos de 40 peças agora, tá acabando, a galera tá comprando, então se você tiver o desejo, chama a gente lá no e-mail e depois também chama a gente aqui nos comentários, beleza? Tamo junto, um grande abraço, uma ótima noite pra vocês, a gente se vê amanhã cedo no vídeo de pré-jogo de São Paulo e Fluminense. Ótima noite, valeu galera!